Esta semana, o Ministério da Agricultura suspendeu temporariamente as exportações de carne bovina para a China. O alto embargo acontece após a confirmação de um caso de vaca louca com sintomas de caso atípico em um bovino no Pará. Essa suspensão está prevista em um acordo fitossanitário assinado entre os países e entidades do agro pedem que esse acordo seja revisto. O mercado aguarda agora o resultado de um exame enviado ao laboratório da Organização Mundial de Saúde Animal no Canadá, que vai dizer se o caso da vaca louca é clássico ou atípico. A gente vai explicar agora que essa encelofatia espongiforme bovina, que é conhecida como a doença da vaca louca, é uma doença que afeta o sistema nervoso do gado. E tem esse nome porque as lesões que geram nas células do cérebro também dão a aparência de uma esponja, né? O caso atípico, ele acontece no animal de forma espontânea e não traz risco para quem consumir essa carne bovina. Vocês estão vendo na tela, quem nos ouve pelo rádio, é importante ter consciência disso. Caso atípico, que é o que está em investigação no Brasil, não traz risco para o consumidor. Já o caso clássico da doença, ele nunca aconteceu aqui no Brasil. E ele está ligado à ingestão de ração contaminada com restos de animais. Esses animais precisariam ter comido uma ração contaminada para ter chance de desenvolver o caso clássico. Há risco para quem consumir, algum brasileiro que consumiu uma carne contaminada, mas essa é uma prática muito remota. Esse gado, esse alimento do gado, vamos lá, gente, vamos por partes. Então, o caso clássico, essa situação está ligada à ingestão da ração. A ração precisa conter restos de animais contaminados. Para o consumidor, o risco ocorre só se ele consumir uma carne contaminada. E essa é uma condição muito difícil de acontecer. Por isso que a gente classifica que o risco é considerado insignificante. De toda forma, esse teste, essa contraprova foi enviada ao Canadá e a gente está esperando para entender se trata-se de um caso clássico ou de um caso atípico. Há uma grande probabilidade, de acordo com várias fontes com as quais eu conversei, de se tratar de um caso atípico, o que significa que não há risco para consumidores e também não há risco de contaminação do rebanho. Vale também lembrar que este animal lá do Pará, ele era alimentado a pasto, ou seja, a chance ainda mais remota da gente ver a ocorrência de um caso clássico, o que nunca aconteceu aqui no Brasil. A preocupação do agronegócio é que, da última vez que um caso de vaca louca atípico foi registrado aqui no Brasil, a China ficou mais de 3 meses sem comprar carne bovina brasileira, o que causou um impacto expressivo nos preços do boi gordo. Para quem nos acompanha pela tela, a gente vai ver que, pensando nessa situação que poderia acontecer, a Bolsa Brasileira, que negocia os contratos de boi na B3, já precificou a preocupação de uma ausência mais prolongada da China no mercado. E por isso, quem acompanha pela TV pode ver que na volta do feriado de carnaval a gente tinha uma arroba acima de 300 e ela caiu abaixo desse patamar, chegando a operar abaixo de R$290 por arroba. As negociações das ações de frigorífico também tiveram uma queda mais acentuada em alguns dias dessa semana que terminou. Chegaram a cair 4% as ações de JBS e Marfrig. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ele concedeu uma entrevista exclusiva à Jovem Pan e disse que o Brasil vai solicitar uma revisão do protocolo sanitário para que no futuro não seja necessária a autossuspensão das exportações de carne bovina para a China diante da desconfiança de um caso atípico de vaca louca. Vamos ouvir. Como foi tão esclarecedor, tão aberto às informações que eles necessitaram, e já recebemos o feedback do governo chinês. Olha, não precisa nesse momento mandar os secretários para cá, estamos satisfeitos com as informações e com a transparência na qualidade das informações, e nós vamos tratando através do nosso corpo técnico, até da embaixada. Aguardamos então o resultado da análise feita no Canadá sobre a tipificação, e aí voltamos então a discutir algumas dúvidas que possam ter para que possamos levantar essa suspensão de exportação. A credibilidade se faz com a agilidade na informação, mostrando que o nosso sistema de defesa está atuante,
tem responsabilidade com a qualidade da carne brasileira, que não se omite em fazer nenhum tipo de informação, por isso tratamos dessa forma o protocolo com o governo chinês, recebendo aqui o embaixador, avisando instantaneamente o governo chinês. Foi um pedido, uma determinação do presidente Lula, e assim estamos fazendo, para que o mercado se sinta menos apavorado, que sinta que não tem o que esconder. Muito bem, não temos o que esconder e temos que entender o que vem pela frente. Por isso, convidamos o consultor agro do Itaú BBA, César de Castro, que está conosco para explicar, né, César, quanto tempo, na sua opinião, a China pode ficar fora das compras de carne bovina do Brasil? O ministro Fávaro acabou de dizer que está sentindo um certo otimismo, digamos, de que a China pode voltar logo às compras. O que você está observando de tudo isso, hein? Seja bem-vindo. Obrigado, Kellen. Prazer falar com você. Olha, eu também estou otimista, meu sentimento é positivo, né? É diferente do que aconteceu há pouco mais de um ano, né? Em 2021. Naquela ocasião houve um atraso na comunicação, eram 2 animais em estados diferentes, e isso pode ter, é só uma hipótese minha, isso pode ter gerado esse atraso grande, que foram mais de 100 dias lá. Dessa vez, tudo foi muito rápido, a descoberta, a notificação, e espera-se, né, que as respostas venham mais rápido também por parte dos chineses. Vale dizer que a carne está cara, né, na China, a carne bovina. A gente vem observando aqui uma queda dos preços nossos de exportação, mas essa queda não chega no consumidor chinês por conta da desvalorização da moeda que teve o ano passado. Então, o produto lá está caro. Os Estados Unidos também são outro fornecedor, estão com os preços altíssimos e vão produzir menos carne bovina esse ano. E no médio prazo é difícil imaginar que a China queira e possa substituir o Brasil completamente, porque somente a Argentina e o Uruguai não conseguem atender durante muito tempo. Então, meu sentimento, mais até pela razão da celeridade no processo, é de que isso vá se resolver rapidamente. E é muito confortante ouvir o ministro falar que busca-se uma mudança desse protocolo que determina o autoembargo da nossa parte quando isso acontece. Porque não haveria nenhum sentido e nenhuma preocupação, nem econômica nem de saúde, para um caso atípico levar ao bloqueio de toda a exportação para a China, que é o nosso principal cliente. Então, é claro que essa decisão está na mão deles, né? Cabe a nós aqui só aguardar, mas por várias razões, e principalmente pela agilidade do processo, eu acredito que devemos ter bons sinais rapidamente. É importante que isso aconteça. Muito bem. Você falou em otimismo de que essa retomada das vendas seja célere à medida que a gente tem uma confirmação dessa contraprova que está no Canadá, de que se trata de um caso atípico, e na sequência o governo já sinaliza a intenção de revisar esse protocolo sanitário. Houve exagero do mercado? As quedas no preço da arroba, as quedas nas ações de frigoríficos vão recuperar já nos próximos dias? O que você enxerga para o futuro? Eu acho que se reabrir, recupera sim, o mercado volta para o eixo. Eu não diria que é um exagero, isso é natural do mercado futuro, ele é sempre muito mais frenético e sensível a qualquer alteração. Não é estranho também esse impacto grande, porque o último caso foi extremamente traumático, né? Em um final de 2021, pegou os confinadores com muito volume grande de gado para sair dos confinamentos, a arroba desmontou, né? Caiu muito o preço, os prejuízos foram enormes. E as empresas também tiveram prejuízos. Alguns frigoríficos de pequeno, médio porte, que tem praticamente só a China, né, no seu mix de mercados externos, sofreram muito. Então, eu acho que não é um exagero, não, dado a complicação que pode vir se a gente não ter essa reabertura relativamente rápido. Você falou que a recuperação, então, ela está associada à reabertura desse mercado para a China. Algum outro país comprador de carne bovina do Brasil suspendeu as nossas compras? Que eu saiba, até aqui não, Kellen. Da outra vez a gente também teve, né, alguns probleminhas, se não me engano, com a Rússia, a Arábia Saudita, não tenho absoluta certeza, mas o principal que está em jogo aqui, sem dúvida, é a China pela relevância, né, mais de 60% da nossa exportação, mas é algo a ser acompanhado, né, e principalmente é absolutamente fundamental que nós não estejamos errados, que seja de fato um caso atípico. Com porque certeza. Se não for, aí tudo se complica muito mais.
Com certeza, a gente torce para continuar com esse status, né, que temos de não ter registrado um caso clássico da doença. Estamos torcendo para que seja típico, as evidências apontam nessa direção, mas é claro, precisamos esperar esse teste que deve sair até o dia 2 de março. Qual a tendência de preço da arroba do boi até lá? Vai continuar caindo ou a partir de agora estabiliza? Eu acho difícil, Kellen, a gente ver uma estabilização, tá? O mercado, como você falou, exagerou muito, né, no primeiro dia, anteontem, na quarta-feira. Ontem já foi o físico, né, o indicador CPEA caiu mais de 10%. Então o mercado está meio em pânico, né, muito complicado. Os frigoríficos, obviamente, saem das compras nesse período. Então eu não apostaria no fim da queda, não, tá? Acho que o curto prazo é bem complicado a gente voltar a ter essa sinalização. E pode demorar um pouco mais. Acho que o mercado futuro vai cobrar um preço aí, né? Pode cair mais, e o físico também, porque lamentavelmente as compras diminuem e há um volume de gado que vai continuar vindo, né, para o abate, né? Principalmente gado de confinamento, que não tem muito o que fazer. Muito bem. E aí o consumidor da Jovem Pan, consumidor brasileiro que ouve essa notícia, ele já entendeu que risco para o consumo não tem, mas ele quer saber se vai ter um efeito no preço dele. Se o preço da arroba, que é o preço que é pago ao pecuarista, cair, ele fica pensando, bom, então quer dizer que o preço que eu pago pela minha carne no mercado também vai cair. Tá certa essa conclusão? Não, acho que não. Existe uma transmissão, né, Kellen, entre os elos da cadeia, produtor, atacado, varejo. Se essa suspensão for rápida, eu imagino que a carne não vai ter grande efeito no varejo. Isso acaba sendo absorvido, né, nesse caso pelo elo varejista, e eventualmente compra mais barata a carne no atacado, mas segura o preço. Se demorar, aí eu acho que não. Aí eu acho que a carne sim vai cair, complica até para as outras proteínas, né, para o frango, para o suíno, porque aí tendência é a gente ter uma oferta bem maior, e aí obviamente o varejo entrega essa queda, mas em poucas semanas eu não apostaria nessa queda, não. Vale dizer que a carne bovina ela já vem caindo desde o ano passado, né? Caiu muito, principalmente os cortes dianteiro, e agora, pós, né, o mês de fevereiro, e principalmente por conta do carnaval, os preços voltaram a subir, o que é normal. O mês de janeiro sempre é ruim, fevereiro melhora, e a gente está num ano de mais oferta de carne, então é de se esperar a carne um pouco mais atrativa esse ano, mas uma queda bem maior agora, eu acho que só se estender esse problema. A conta parece que vai ficar mesmo para o setor agropecuário, né? Obrigada, César. Volto com você em um instantinho para a gente falar de um outro tema que interessa demais. O outro assunto que o agronegócio monitora é o aumento do número de casos de gripe aviária na América do Sul. Nesta semana, o governo argentino informou que o país já registra 12 casos confirmados da doença. Na semana anterior, o número de registros estava em apenas 1. Segundo o Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar, o Senasa, a gripe aviária foi identificada em aves silvestres e também em aves domésticas. O Brasil não possui registro da doença, mas segue em alerta pelo potencial efeito que pode causar no mercado de carnes por aqui. A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta aves domésticas e selvagens. Uma das formas de transmissão ocorre através da migração de aves que carregam o vírus. Vale lembrar que não há riscos para a população ao consumir a carne de frango ou os ovos. César, conta pra gente, no caso do mercado de frango e ovos, qual é o cenário que temos diante dessa situação em que o Brasil está cercado de gripe aviária em todas as regiões aqui na nossa fronteira, né? Kellen, eu acho que aqui nós temos um cenário binário. Se tivermos casos de gripe em granjas, né, comerciais, né, o que é diferente de fundo de quintal e ave migratória, as coisas podem se complicar muito até a gente ter alguma melhora. Tem alguns mitigantes nessa história toda, né? O Brasil é o único país do mundo que ainda não tem gripe aviária, o único grande exportador. O frango, o ovo está caríssimo nos Estados Unidos, também é outro peso pesado, a Europa, tem todo tipo de razão para que tenha uma mudança de paradigma em caso de ocorrência no Brasil. Se não ocorrer, eu acho que o cenário continua como está, os preços, né, em nada caíram, nossa produção de ovos está robusta, inclusive estamos sendo bastante acessados, estamos super otimistas com a exportação esse ano de carne de frango, de ovos, porque o Brasil está aproveitando essa complicação no mundo todo. Mas a verdade é que nós estamos muito preocupados e bastante desconfortáveis, né, com a aproximação dos casos, que são, sim, aves silvestres. Nós também reconhecemos a enorme biossegurança que existe, né, no setor, principalmente de avicultura de corte,
Mas há também outras, o setor de postura, por exemplo, no Brasil, ele é bastante fragmentado, né? Claro que não é muito concentrado no sul, mas você tem muito mais granjas e a gente teme, sim, a entrada da doença e poderia ser bem complicado, né? Nós temos uma exposição grande no setor, então isso nos deixa bastante preocupados aqui em curto prazo. Seria muito temerário dizer que você não trabalha com a possibilidade de se a doença vai entrar no Brasil, mas de quando? Eu acho bem factível essa afirmação, Kellen. A gente nunca viveu essa aproximação tão grande, né? E sim, pode acontecer, né? Nós nem estamos pensando, né? Se vai ou não acontecer, nós estamos pensando o que já pode ser feito imediatamente para nos preparar para esse eventual dia, né? Não quer dizer que é provável, mas é perfeitamente possível. Então, muita coisa, né, passa pela nossa cabeça, no sentido de como fica, né, o descarte desses animais, sabemos que a transmissão é muito rápida, as granjas, né, são muito próximas umas das outras, as questões das indenizações, o produtor vai ter estímulo para notificar rapidamente, as empresas estão conversando com os clientes externos para já saber o que esperar, tudo isso é muito importante, né, de ser feito antes de acontecer. Depois que acontece é sempre mais difícil. Então, sim, nós estamos bastante preocupados e acho que deve ser essa a mentalidade, tá? É pensar tudo que pode ser feito antes para a gente não ter que descobrir depois o que poderia ter sido feito, né? E como a doença se espalha muito rapidamente, a avicultura é extremamente concentrada na região sul, né, 60%, 135% só o Paraná, preocupa muito, tá, Kellen? Acho que não tem outra palavra. É realmente um cenário preocupante, e aí o efeito é cascata, né, para grãos, porque a ração animal acaba tendo efeitos também para a formação de preços da proteína animal aqui no Brasil. A gente continua torcendo muito, muito que essa doença passe longe daqui, mas é claro que não vale só torcer, tem que se preparar para os cenários que podem vir pela frente. César de Castro, consultor agro do Itaú BBA, é sempre um prazer recebê-lo, volte sempre. Foi um prazer, Kellen, até a próxima. Até a próxima.